Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte e mídias digitais. Eu sou a professora Denise, sou professora de arte do itinerário formativo de arte e mídias digitais. Essa é a primeira aula do terceiro bimestre do ensino médio. Nós vamos tratar nesse bimestre sobre comunicação visual. Isso mesmo. Lá no primeiro bimestre nós falamos sobre marketing digital, no segundo bimestre falamos sobre as redes sociais e agora vamos falar sobre a comunicação visual. Então, se você ainda não baixou o material digital, para dar uma lida, para se inteirar aí sobre o assunto, espero que você... E o objetivo dessa aula é reconhecer os elementos da comunicação visual e sonora, identificar dados e evidências de como esses elementos são empregados nas mídias, assim como identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio das tecnologias digitais. Vamos à aula? Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre comunicação visual e vamos relembrar aqui alguns marcos importantes na história da comunicação visual. Vamos começar pelas pinturas rupestres, lá nos primórdios da humanidade, quando o homem era o homem das cavernas ainda. Então, suas primeiras manifestações artísticas visuais são nas pinturas rupestres. É claro que ela não tinha um intuito assim artístico, decorativo, mas ela tinha um cunho religioso, ritualístico, né? Milhares de anos depois, o homem desenvolve o que? A escrita cuneiforme lá na Mesopotâmia, como forma de registrar também os seus acontecimentos, seus grandes feitos, suas grandes conquistas. Então, se vocês não viram as aulas de História da Arte, vou deixar o link aqui para vocês assistirem depois e relembrar esses momentos, certo? Vamos falar também um pouquinho do outro marco nessa revolução aí da comunicação visual, que foi a imprensa, certo? A imprensa foi uma grande revolução na comunicação em massa. Antigamente, né, os livros eles eram feitos à mão, então por monges copistas aí, eles escreviam lá à mão, letra por letra, página por página. Isso demorava muitos anos, né? Então a acessibilidade desses livros era muito escassa. Então, depois do desenvolvimento da imprensa aí por Gutenberg, se vocês estão lembrados, o primeiro livro a ser impresso em grande massa foi a Bíblia, certo? Nós temos aí um grande outro marco, que é o telégrafo, meio de comunicação à distância via código Morse. Nós temos o rádio, fotografia, cinema, e temos também a televisão, que foi um aparelho que trazia imagens em movimento, sons, uma coisa dinâmica, uma coisa revolucionária. Imagina aquelas famílias naquela época que tinha pouco acesso a esse tipo de informação, né? Cinema era muito escasso, era muito difícil, não era tão acessível assim. E quando veio a televisão, né, as famílias poderiam ter este aparelho em casa e podiam ter acesso às informações e o entretenimento. Não muito tempo depois, veio aí a internet, a revolução digital, conexão à distância, qualquer lugar do mundo, certo? Então, você poderia visitar sites de outros países, receber e mandar e-mails. E não muito tempo depois, né, recentemente, nós temos aqui os smartphones, que vocês estão com eles nas suas mãos nesse momento. Então, os smartphones com acesso à internet rápida, às redes sociais. Imagina, nunca foi tão discrepante, né? Você tá tão perto de quem tá longe de você e tão longe de quem tá perto de você por causa desse aparelho. Bom, vou passar aqui um vídeo para vocês sobre comunicação visual. Espero que vocês prestem atenção nesse vídeo, é muito importante. Olá, querida pessoa, o assunto da vez é comunicação visual. Apenas uma introdução para quem ainda não sabe muito bem o que é isso. Vamos começar a desvendar aí esse universo. Seja muito bem-vindo, eu sou Helena Terrataca, este é o canal Aqui Tem Comunicação, você já sabe sobre o que eu falo por aqui. Espero que assista os outros vídeos que eu tenho aqui no canal, pois eu acredito que você vai gostar. Se inscreve, deixe seu like, ative as notificações
porque aqui sempre vai ter conteúdo do bom que eu me esforço para fazer e espero te ajudar sempre. Principal pergunta nesta pequena introdução do assunto é: o que é comunicação visual? Não precisa explicar muito, eu acho, porque visual tem a ver com visão, que tem a ver com os olhos, a gente se comunica com os olhos, é tudo com o que você vê, as mensagens que são transmitidas, impactando a visão das pessoas, não tem segredo. E como que isso é feito? Por meio de símbolos, imagens, cores, formas, luzes, tudo que impacta a visão da pessoa pode transmitir uma mensagem. Às vezes fica um pouco mais no modo automático, a gente vai, fazendo as coisas meio do jeito que dá, mas quando a gente se preocupa um pouco mais com o visual de qualquer peça ou ambiente que esteja sendo produzido, o resultado pode ser muito melhor. Por exemplo, a comunicação visual que eu escolhi usar aqui no meu canal é essa fundo aqui com um tecidinho todo envergadinho, que para quem não sabe é a cortina da minha casa. Tem uma luzinha que eu vou, cada vídeo eu boto ela num lugar, então não tá tendo muito padrão, mas vamos melhorar isso aí. As capinhas dos meus vídeos também tem um formato específico. E se você der uma passadinha lá no meu Instagram, eu tenho um jeito de montar ele com um degradê. Então se você entrar na página principal e rolar o meu feed, você vai ver que todos os posts se combinam e faz um grande degradê na minha timeline lá. E as cores são sempre as mesmas, que é da minha marca aqui do Aqui Tem Comunicação. E quem já conhece, vê o post naquelas cores e com aquela fonte especificamente, sabe que o conteúdo é meu. Você não precisa ler para saber que o post é meu, se você já me segue lá no Instagram. E isso é comunicação visual, mas não se resume apenas a essas questões. Você pode se comunicar visualmente em materiais impressos, panfletos, revistas. Você pode se comunicar em ambiente e até mesmo você, o seu perfil, o seu jeito de se arrumar também é uma comunicação visual. Se eu parecesse aqui toda descabelada, com o bigode crescido, ninguém ia gostar, não é mesmo? Então a gente se arruma para poder se comunicar bem visualmente também. Então o conceito é especificamente comunicar-se atingindo os receptores sensoriais dos olhos. Nossa, falei bonito agora, eu acho. E justamente esse tipo de comunicação impacta bastante no imaginário das pessoas. E se for uma comunicação visual muito bem feita, vai ser instantâneo. Você vai bater o olho naquela imagem ou no que for e vai entender a mensagem. Para isso, você precisa entender de perspectiva, cognição, psicologia, semiótica. Aliás, a semiótica é um terror aí para muita gente que está estudando comunicação. Lembra que eu falei que para construir uma comunicação visual você precisa de formas, símbolos, cores, tudo isso é uma forma de semiótica. Na verdade, a semiótica estuda e fornece maneiras de você fazer esses símbolos, signos, tudo mais funcionarem da melhor maneira possível. E por que você precisa estudar também cognição e culturas e tudo mais? Porque a identificação e o entendimento da mensagem, mas aí não é só de comunicação visual, qualquer uma, depende muito do histórico e da cultura da pessoa que está recebendo essa mensagem. Por isso que a comunicação visual ela anda de mãos dadas com a identidade visual, que é bastante utilizado por empresas e marcas e pessoas que têm uma marca pessoal, que é a construção do logotipo, as cores da marca, as fontes oficiais da marca, o estilo, tom de voz, tudo isso compõe a identidade visual de uma marca. E a comunicação visual ajuda a construir marcas com identidades muito fortes, como por exemplo, essa aqui ou essa aqui. Eu não preciso nem falar quais são, certo? Mas também não necessariamente apenas uma marca muito forte, né? Um símbolo que foi o que apareceu aqui que te remete a essa empresa.
uma fonte também. Se eu escrever aqui uma frase com essa letrinha, aposto que você vai lembrar de outra marca aí que eu também não vou falar qual é. E você deve pensar, estudar e entender como isso funciona justamente para construir marcas muito fortalecidas, marcas que suportem a briga de foice que é no mundo em si, em qualquer mídia que você entre, tem muita gente querendo aparecer. E se você tiver uma identidade visual, uma comunicação visual muito bem pensada, aquilo vai convidar as pessoas, ela vai bater o olho, vai agradar e depois ela vai querer consumir o seu conteúdo, porque o visual é realmente muito importante. Para ler um texto leva um pouco mais de tempo, agora para bater o olho ali e gostar é muito rápido. Tem gente que deixa de ler um livro, por exemplo, porque não gostou da capa, ou compra um livro porque gostou da capa e descobre que o livro não era tão bom assim. E não é à toa, pelo visual ser tão importante, que existem tantas mídias sociais por aí focadas em imagem, como o Instagram, o Pinterest e tantas outras, que fazem da imagem o seu meio principal de compartilhar conteúdo. Uma coisa boa da comunicação visual é que não necessariamente você precisa escolher um idioma, alguma coisa específica assim para a pessoa fazer entender a sua mensagem. Se você construir mesmo as cores, formas e tudo mais, que aquilo atinja o imaginário dela e faça ela sentir o que você deseja, a sua comunicação foi muito bem feita, sem precisar usar sequer uma palavra. Mas tem alguns cuidados aí de comunicação visual que você precisa ter atenção, que é justamente como é uma forma de se comunicar. Acho que todas, na verdade, são assim. Está muito atrelada à cultura do momento, ao conhecimento das pessoas, do seu público que está recebendo aquela informação. Você precisa se adaptar o tempo todo. Não é à toa que grandes marcas, que você provavelmente já acompanhou, a cada 10 anos ou menos ainda, acaba renovando o próprio logotipo, que o logotipo acaba sendo aí a principal forma de comunicação visual de uma empresa, né? Tudo começa pelo logotipo para depois se desenvolver em outras peças. E muitos renovam isso para adequar a mensagem da empresa com a realidade do público que ele quer atingir. E por isso o receptor, o seu público, precisa estar alinhado com o que você deseja. Não adianta você querer se comunicar visualmente com uma pessoa que não entende certos símbolos ou certas cores, ou não enxerga certas cores. Dependendo da campanha que você fizer, você precisa lembrar que existem pessoas daltônicas e que pode dar uma interferência aí no resultado da sua comunicação se você não lembrar delas. Elas podem simplesmente não entender o que você fez. É preciso tomar muito cuidado com o que faz, estudar tudo aquilo que eu comentei aqui no começo do vídeo, para poder se destacar no meio da multidão de gente aí querendo ter um visual moderno e bonito. E também precisa ter cuidado para não simplificar demais, porque pode acontecer de achar que como é visual pode ser simples. O simples é muito bom, eu adoro o simples, mas nem sempre ele é o suficiente para fazer a sua mensagem ser transmitida da melhor maneira possível. E por isso que é sempre importante testar. A gente não pode criar nada sem testar, sem pedir opinião de pessoas, principalmente pessoas que fazem parte do seu público-alvo final, das que sejam a sua persona, que vão poder te dar uma opinião real de se aquilo está funcionando ou não. E quem são os responsáveis pela comunicação visual? Grande parte das vezes são aí os nossos queridos designers, que eu costumo até brincar com alguns que já passaram pela minha trajetória profissional, que a gente tem a ideia e eles fazem ela tomar forma e ficar bonita e agradável aos olhos. Mas tem tantos outros profissionais que também contribuem com isso, não necessariamente precisa ser um designer para poder fazer uma comunicação visual bacana. Eu espero ter sido clara, espero que você tenha compreendido o que é comunicação visual, pelo menos nessa introdução que eu fiz aqui.
Se ficou Então, a comunicação visual é tudo isso, né? São as imagens, os sons, as cores, as formas, tudo isso, né? Mexe com o seu visual, com a sua sensação, certo? De como você interpreta aquela imagem, que sentido que ela passa para você. Então, como nós vimos lá em marketing digital, no primeiro bimestre, nós vimos sobre publicidade, né? Sobre propaganda, sobre marca, sobre logotipo, sobre a psicologia das cores, como as formas e as cores interferem na personalidade de cada marca. Então, se vocês não se recordam muito bem, espero que vocês assistam às aulas do primeiro bimestre, reassistam às aulas do primeiro bimestre, certo? Vamos falar sobre alguns elementos da comunicação visual, que são o ponto. O ponto é o elemento mais básico do desenho, porque tudo vai começar com um ponto. Temos a linha, que pode ser usada para contornar as formas, para gerar limites entre as formas, para criar texturas. Uma linha pode ser também a ligação entre dois pontos, ou um segmento de pontos, certo? A forma, ela é um elemento bidimensional definido por linhas e contrastes. Então, as formas geométricas que vocês conhecem aí, o quadrado, o retângulo, triângulo, círculo, losango e todas as outras formas que você pode imaginar. Também cor e valor, usado para criar a atmosfera, evocar emoções e destacar informações, e o valor que se refere à luminosidade, então a intensidade dessa cor. Por exemplo, o vermelho, tem vários tons de vermelho, né? Tem o vermelho mais fechado, o vermelho mais aberto, o vermelho escuro, o vermelho claro, né? Tem várias tonalidades aí que se refere à luminosidade desse vermelho. O espaço é a área ao redor ou entre os elementos, que pode ser tanto positiva quanto negativa. Já o tamanho refere-se à dimensão de objeto num elemento visual, assim, quando ele está perto do observador, ele está maior do que quando ele está distante, ele está menor, vê? A minha mão que está mais próxima, ela está maior, e a que está distante, dá a impressão que ela está menor. E os elementos da comunicação sonora, nós temos aí o tom, que é a qualidade da altura do som, né? Se ele é um som mais grave, grave, ou se ele é um som agudo, agudo. A intensidade ou volume do som, que pode variar do mais forte, forte, para o mais fraco, fraco. E o timbre e a qualidade, que distingue diferentes fontes de som, como os instrumentos. Você pode diferenciar aí o som de um piano, o som de um violão, o som de uma flauta, e também pode diferenciar os diferentes tipos de vozes, né? Porque nós temos aqui nosso instrumento, que é a nossa corda vocal. Então, cada um tem um timbre, cada um tem a sua voz. Por isso, você pode reconhecer uma mensagem de voz, você pode lembrar de quem que é o dono daquela voz, né? De quem que essa voz pertence. O signo visual, ele é um elemento de comunicação que transmite uma mensagem ou representa uma ideia por meio de imagens, símbolos, cores, formas e outros recursos visuais. Então, como nós vimos aí, são emojis, são desenhos, logotipos que representam uma marca, por exemplo, a maçãzinha, né? Ou o jacarezinho aí, vocês estão ligados que marca que eu tô falando? É essencial, então, considerar as referências culturais e sociais para a comunicação visual e sonora. Essas referências, elas são cruciais para conferir significado e senso de identidade às pessoas. Elas não apenas enriquecem a compreensão individual, mas também fortalecem os laços comunitários e promovem a diversidade cultural. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo e eu quero que vocês me respondam. Por que a aparência da gente é tão importante e é feio mulher de bigode? San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face.
The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Então, esse vídeo que vocês viram agora, pensem, qual a mensagem principal que a Dove está tentando transmitir com essa campanha? Quais elementos visuais e sonoros elas são usados para reforçar a mensagem dessa campanha? Então, se vocês prestaram atenção no vídeo, se vocês perceberam esse vídeo, vocês viram que o desenhista lá, o artista, ele é um desenhista de retrato falado. Então, ele não precisou ver essas pessoas, não precisou ter contato com essas pessoas. Ele apenas estava desenhando o que elas descreviam para ele. Então, primeiramente, as pessoas se descreveram para ele, né? E depois, outras pessoas descreveram as pessoas que estavam próximas. E os desenhos foram contrastantes, né? Porque quando você se vê, como você se descreve, você é muito crítico com você, com a sua imagem. Então, você observa mais os seus defeitos. Por isso, aquelas pessoas, elas reforçaram tanto o que elas não gostavam do rosto delas, né? Elas reforçavam os defeitos delas. E o que marcou, o que chocou, foi que as outras pessoas que não as conheciam, descreveram como elas são de fato, né? Você vê que o rosto, ele tem uma pequena variação ali naquele desenho. Como as pessoas se descreveram, elas se descreveram mais feias, mais tristes, mais acabadas. E outras pessoas a descreveram como ela é, uma pessoa, né, que mostra ali que ela tá sorrindo, uma pessoa daquele tipo físico. Então, você vê como a gente é crítico com a nossa imagem, não é mesmo? E a Dove mostrou isso, né? Ela vende esses produtos de beleza, então a gente tá muito ligado ao visual, né? A gente sempre tá ligado ao visual, quer se arrumar, quer usar cremes, maquiagem, perfume, arrumar o cabelo. E mesmo assim, a gente se vê nas redes sociais, nas imagens que nós postamos, colocamos filtros e mais filtros, porque nós nunca estamos contentes com o nosso resultado real, com o nosso rosto verdadeiro. Então, a gente tá sempre querendo modificar aí. Agora é a vez de vocês, né? Com a utilização desses diferentes elementos de formas estratégica, é possível desenvolver imagens criativas que capturam a atenção do público-alvo, comunicando efetivamente o tema ou o assunto desejado, né? O que você quer passar com a imagem. Então, vamos ver o vídeo a seguir.
Vocês viram essa propaganda? Pois então, a atividade para vocês é: analisem esse comercial apresentado considerando a intencionalidade da comunicação. Registre aí nos seus cadernos os elementos visuais e sonoros presentes nesse anúncio, descrevendo como cada um contribui para a mensagem que foi transmitida. Certo? Essa é a atividade de vocês, vou dar um tempinho. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, Então, o que nós aprendemos hoje? Nós dialogamos sobre um comercial da Dove, que trata da percepção da nossa autoimagem e como os outros nos veem, já que muitas vezes nós somos críticos demais conosco. Também dialogamos sobre as inovações tecnológicas do século XX e como fazer das redes sociais uma fonte. Conhecemos alguns marcos na história da comunicação visual, seus elementos como cor, linha, iluminação, e outros sobre comunicação sonora, como timbre, melodia, volume de som. Iniciamos diálogos sobre signos na comunicação visual e analisamos um comercial da Coca-Cola com foco nos elementos visuais e sonoros. Essas são as principais referências da aula de hoje. Quem já fez as atividades pode trazer para eu vistar, e quem ainda não conseguiu fazer pode entregar na próxima aula, beleza? Alguma dúvida? Pode colocar aí no chat. We'll be right back.